Todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM 104,9. Programa Lato Senso. Ligue 3242-2131 e participe. Programa Lato Senso. O ouvinte em primeiro lugar. 20 horas em ponto, na capital paraibana. Queria deixar uma boa noite aqui aos nossos ouvintes através dos microfones da 104.9, Cruz das Armas FM. Deixar os ouvintes que estão lá no Conjunto Bela Vista, no Cristo Redentor, no Vale das Palmeiras 1 e 2, lá no Jardim Bom Samaritano, Jardim Itabaiana, Rangel, bairro do Novais, Cruz das Armas e bairros adjacentes. Deixar o nosso boa noite também àqueles que nos acompanham através de nosso canal no Facebook, o canal do professor Edson Gomes, e que faz aqui companhia a nós, está aqui conosco durante todo o programa. E dizer também aos nossos ouvintes que a partir da manhã o programa vai estar depositado lá em nosso canal, no canal do professor Edson Gomes no YouTube. Hoje, 20 de novembro, dia da Consciência Negra, vamos fazer um programa especial hoje sobre a questão, tratando a questão da negritude, trazendo os principais temas, os principais dilemas que enfrentamos, os principais problemas que a negritude enfrenta. E para conversar conosco, nós temos hoje aqui a presença da ativista dos movimentos sociais, Aniele Mitz, que é da Rede Sustentabilidade de Movimentos Sociais, ligada à Rede Sustentabilidade. Mitz, boa noite. Boa noite, Edson Gomes, boa noite a todos os ouvintes, a todos e todas que estão nos acompanhando por todo o sistema de comunicação e redes sociais. É uma satisfação e desde já agradeço em nome da Rede Sustentabilidade e em nome inclusive dos movimentos sociais pelos quais eu tenho transitado e aos quais eu pertenço, pela oportunidade que nós temos de, na noite de hoje, estarmos aqui nesse dia especial para nós negros, fazendo esta reflexão tão importante. Miss, primeiramente, Ana Lúcia Teixeira, que está aqui conosco, nosso boa noite para ela também. O nosso boa noite aqui, o nosso controle de som, o Raian Nascimento. E temos a grande pergunta: quem é Aniele Mitz? Quem é Aniele Mitz, né? Então você já falou uma parte de quem eu sou, mas eu gosto sempre de começar da base. Eu sou pedagoga, né? Sou graduada em pedagogia e tenho construído a pós-graduação em naturologia, caminhando nas terapias integrativas, né? Sou massoterapeuta, trabalho com reflexoterapia, com shiatsu. Essa é a minha formação técnica. E na Rede Sustentabilidade tenho estado como coordenadora de movimentos sociais e formação política, participando do Elo Mulheres. Tive a grata satisfação de, no ano de 2018, estar como candidata a deputada estadual pela Rede Sustentabilidade. Tive, para mim, valorosos 360 votos, sem nenhum custo-benefício político, vamos dizer assim, sem nome político, sem nenhuma experiência política. Sem gastar uma fortuna, sem gastar, na verdade, nada. O que eu gastei foi o que eu recebi de doação pela vaquinha e o que o próprio partido, através do fundo Elo Mulheres, me forneceu. E estou nessa caminhada com os movimentos sociais. Atualmente eu faço parte do grupo de mulheres lésbicas e bissexuais Maria Quitéria, que é um grupo foi criado no início, ali em meados de 2003, e é um grupo de ativismo realmente da busca pelo respeito, né, acima de qualquer coisa. E fazendo parte também do grupo de empoderamento feminino
de Maracatu, Baque Mulher, que é um grupo de origem em Recife, no bairro do Pina, na comunidade do Bode, onde nesse final de semana eu pude conhecer de perto a realidade, é uma comunidade na beira de maré, e o Maracatu tem transformado a realidade dessas pessoas lá, e nós estamos com esse movimento aqui também, apesar de que ele existe em mais de 30 cidades no Brasil. Então a Aniele é essa pessoa que acredita que a política se constrói a partir do povo, para o povo, mas a partir do povo. Então, estar no meio das pessoas, por isso essa inclinação aos movimentos sociais, porque é dentro dos movimentos, né, que a gente sente as necessidades, as angústias, as alegrias, e a gente consegue, vamos dizer assim, ter a empatia com as causas das pessoas. É isso. Pois eu agradeço muito a sua participação aqui, porque estou feliz com a sua participação aqui, dizer que o programa Lato Senso, ele foi criado com essa finalidade de a gente trazer as vozes para cá, as vozes que às vezes não têm acesso à grande mídia, e a partir daqui, a partir das redes sociais, a gente transmite pelo Facebook, a gente coloca no YouTube, que depois você querendo, por exemplo, baixar o vídeo do YouTube, você baixa esse vídeo e faz uso dele, que você quiser fazer desse vídeo, né? Afinal, a sua imagem que está nele. Então, a finalidade do programa é essa. E assim, a gente fica feliz quando a gente consegue trazer. Não foi fácil chegar até você, né? Eu queria agradecer também aqui ao Grupo Maria Quitéria, né? E a professora Marli Soares, por exemplo, e Keila Cordeiro, que eu acho que foi a ponte, foi ela que me mandou seu nome. Eu, desesperado, queria uma pessoa aqui para o dia 20, trazer alguém que representasse o movimento negro, alguém que tivesse origem no movimento negro, que tivesse essa identificação com a periferia, que tivesse essa identificação com essa luta e, sobretudo, mulher. Essa luta das mulheres. Hoje de manhã, logo cedo, eu recebo a informação de que uma técnica de enfermagem, eu sou técnico de enfermagem também, que uma técnica de enfermagem sofreu diversos golpes, né? O marido tentou matá-la na entrada do hospital de manhã, uma tentativa de feminicídio lá em Campina Grande. Então, essa luta não é só das mulheres, essa luta também é de nós, seres humanos, homens, gays, lésbicas, enfim, todos aqueles que, né, que acreditam na vida e na pessoa humana, né? Eu acho que essa luta é de todos. Então, para nós é uma felicidade muito grande. Queria mandar um abraço aqui para o nosso amigo Tiago Rafael, que está nos acompanhando através das redes sociais, a nossa Dileta Socorro, Maria do Socorro, que nos acompanha aqui, Fátima Carvalho, né? José Celso, que está nos acompanhando aqui das nossas redes sociais, Ana Cláudia, que está nos acompanhando, Ana Lúcia Gerson, olá, boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Comunitária 104.9, no Facebook e também no canal do professor Edson Gomes. A todos a gente vai deixando aqui o boa noite. Queria iniciar a nossa conversa, não, dar prosseguimento à nossa conversa, dizendo que nós estamos a 131 anos da abolição da escravatura. Do seu ponto de vista, nós podemos pensar em democracia racial no Brasil? Pois é, no meu ponto de vista, eu costumo dizer que o dia de hoje não é tanto um dia até de comemoração, né? E esse ano, sobretudo, talvez nós vínhamos num processo de ter aí algumas coisas a comemorar, mas esse ano parece-me que nós tivemos aí, infelizmente, desde o final do ano passado para cá, um retrocesso, né? Então, falar em democracia racial atualmente realmente não é, eu diria com toda sinceridade, não é nem verídico, né? A realidade é essa. Um país onde precisa de um dia no ano para que as pessoas possam se lembrar de respeitar o outro pela sua raça, ser diferente, inclusive ser diferente da minoria, né? Porque sabemos que se o povo brasileiro é em sua maioria negro ou descendentes de negros, é complicado a gente ter que ter um dia no ano para a gente poder parar e pensar sobre esse tema. A minha reflexão no dia de hoje, durante todo o dia, foi essa. Não devia ser só um dia, né? Hoje a gente vê que todas as pessoas, no dia de hoje especificamente, param para trabalhar essa temática em todos os âmbitos sociais.
mas eu fico me perguntando, e os outros dias do ano? Né? O que é que as pessoas andam fazendo? Qual é a prática? Porque a gente só vê realmente notícias de retrocesso de democracia racial. Então, realmente, eu digo com toda sinceridade que essa democracia racial talvez esteja escorrendo pelos nossos dedos. Bom, pegando aí esse fio da meada que você deixa e essa falta de democracia racial, embora haja um simulacro disso, né? A gente vê um monte de gente aí nos grupos do WhatsApp que nós participamos, nas redes sociais, né? Dizendo que é bonitinho, somos todos iguais, devemos lutar pela igualdade, mas na verdade a gente sabe que são simulacros dessa democracia racial e de fato ela não existe. E hoje um fato, quer dizer, eu não diria inesperado, porque vindo do PSL enquanto partido político de seus membros, a gente pode esperar tudo, mas um fato hoje chama a atenção, Aniele, é que o deputado delegado Tadeu de São Paulo, por São Paulo, ele é deputado federal por São Paulo, decidiu rasgar um cartaz que mostrava a imagem de um homem negro ferido por uma bala de um policial em uma exposição na Câmara Federal. Então ele simplesmente deu aquela surtada, ele pulou para o cartaz, um cartaz acho que de aproximadamente 1 metro de largura, uns 80 ou 90, né, de altura. Ele pulou para esse cartaz, pegou esse cartaz e despedaçou esse cartaz. Como se isso não fosse pouco, outro deputado chamado Daniel Silveira fez um discurso inflamadíssimo na defesa do deputado delegado Tadeu e ainda xingando os movimentos negros, dizendo que o negrinho que estava armado tinha que morrer, etc, etc, etc. E aqui a gente deixa o nosso repúdio e nossa indignação à atitude desses 2 deputados, que eu acho que deviam ter seus mandatos cassados, que o mandato de deputado não é para fazer esse tipo de atitude, não. O deputado, ele é para construir. Eu não sei o que é que você acha dessa situação, dessa informação que eu estou te dando, não sei se você acompanhou nas redes sociais hoje, mas eu queria a tua opinião a respeito dessa informação. Como eu disse, hoje o meu dia foi bem corrido, eu não tive tanto tempo de parar para acompanhar as notícias, mas como você bem começou dizendo, Edson, não nos surpreende esse tipo de atitude, né? É bem claro, e eu gosto sempre de dizer que esse governo, ele legitima o desrespeito às pessoas, ele tem legitimado isso. O que antes as pessoas temiam em fazer, agora elas fazem de peito aberto, de cara limpa, e algumas até com orgulho, achando que estão fazendo certo. Então, realmente é lamentável, né? Eu, enquanto negra, fico pensando assim, poxa vida, se ele fez isso com o cartaz, imagina se ele visse o negro passando ali na frente dele, protestando, ou, enfim, clamando pelos seus direitos. É muito complicado a gente, em pleno ano de 2019, ter esse tipo de notícia ainda, que não é uma notícia incomum, né? Não é uma notícia rara. A gente vê aí negro morrendo com 18 tiros, enfim, negro sendo preso, negro. E se a gente for olhar toda a estatística de violência, ela está muito mais voltada para o público negro. Então, vindo, como você disse, desse partido, nada me surpreende. Eu só lamento porque um representante do povo, né, se passar por essa, vamos dizer, esse tipo de prática, e infelizmente nós ficamos de mãos atadas porque não existe o que fazer. Como você disse, era para ter um mandato cassado, né? Mas para nossa felicidade, a rede sustentabilidade e outros partidos como PT, PCdoB, estão entrando com ações. A rede inclusive já entrou com ação, acusando ele, pedindo aquele quebrou do decoro parlamentar e a perda do mandato. E a rede está sempre nesse, nós tivemos um encontro em Brasília em setembro, da Executiva Nacional, e eu pude participar, embora eu não seja da Nacional, eu sou da Estadual. Mas uma das coisas que nós estávamos conversando é que o nosso jurídico tem trabalhado muito assessorando nossos senadores e nossos deputados, porque realmente não dá para ficar de braço cruzado, né? A gente não pode ir para o embate, então a gente vai para aquilo que é legal fazer, e eu fico feliz de saber que realmente a rede é um dos partidos que tenha feito o que tem que ser feito.
Uma pesquisa do IBGE recentemente publicada, Aniele, ela nos mostra o seguinte: as vítimas da polícia brasileira são homens em 99%, negros, desses 99% que são homens, 75% são negros, desses 75% que são negros, 78% são jovens, e a gente considera jovem entre 19 e 25 anos, né? E essa estatística é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado já ano passado. A pergunta que eu te faço você encontra subsídio para dizer que há o genocídio do povo negro nas comunidades, nas periferias da cidade? Pois é, eu diria mais que é meio que um extermínio mesmo, né? É um extermínio que a gente achava que só aconteceu ali naquele período da Ku Klux Klan, né? Aquele movimento lamentável, e de outros que são, vamos dizer assim, na linha de extermínio racial. Mas o que nós estamos presenciando e vivendo hoje não é tão diferente, né? Não é tão diferente, só que de uma forma sutil, o que é pior, né? Porque as coisas vão acontecendo como se fossem naturais, ou como se fossem consequências naturais, consequências normais. E é como eu disse, né? Hoje, essa semana, eu li um trabalho da minha enteada em casa, de 13 anos de idade, e falando sobre racismo, e ela dizia assim, no texto, uma das coisas que ela dizia um homem branco andando na rua de chinelo, camisa regata, é um homem de bem. Mas um homem branco andando na rua de chinelo, de boné, camisa regata, é um marginal. Então, isso é um estereótipo muito forte ainda na nossa sociedade, né? Se a gente for perguntar, principalmente aos homens, que é uma figura, eu acho que bem mais estigmatizada no sentido da marginalização, eu digo isso porque tenho 5 sobrinhos homens e todos eles já passaram por preconceitos raciais, todos eles, por mais de bem que sejam, já foram confundidos com marginais na rua. A gente vê que os homens são esse alvo realmente desse estereótipo de marginalização. Então, como eu estou dizendo, é como se tivesse realmente acontecendo um extermínio do povo negro, e que a gente não pode estar alheio, calado, de braços cruzados. E por isso é importante esses espaços como que você nos dá de fala, né? Porque das nossas maiores dificuldades enquanto negro é ter espaço de fala, né? Então, realmente é preciso não se calar e denunciar e sair para as ruas, porque o que está acontecendo não é normal. A gente vê aí nos números, né? Ou seja, 78% de homens negros, né, sendo exterminados. E a gente vai ficar calado? Não pode. Então, isso realmente é revoltante. Acho que a palavra é essa. Nesse contexto da violência contra os negros e negras, você consegue perceber a mudança do estilo de violência, enquanto para o homem essa violência ela é mais física, ela é mais de morte, ela é mais de digamos assim, de agressões físicas. Para a mulher essa agressão seria mais erotizada, mais em cima da sexualidade, essas agressões seriam mais nesse caminho, você consegue sem enxergar? Dúvida, é mais social, né? No caso da mulher, é uma violência social que ela tanto passa pela questão da sexualidade, a mulher negra vista como aquele objeto, fonte de prazer, né? Melhor do que a branca, inclusive fora do Brasil é vista assim. E também pela questão, muitas vezes, do silenciamento, né? Do silenciamento, da ignorância, de ignorar a forma de se vestir. Hoje, as mulheres negras enfrentam, eu diria para você, uma violência que talvez nós nunca enfrentamos, que é a violência estética, né? Hoje, as mulheres negras que se aceitam e se autoafirmam, elas assumem o cabelo da forma como é. E isso
é fonte de violência também muitas vezes, viu? Porque se usar um turbante, né? Usar um turbante, aí já vai ligar com a linha, chama logo de macumbeiro, né? É a primeira coisa que a gente escuta. Se a gente deixa o cabelo black... Ser um turbante, baixa um lenço. Baixa um lenço. Às vezes se a gente usa um cordão diferente, aí já atribui a religião afro. Enfim, se usa um cabelo black, o pessoal fala. Se estira o cabelo, o pessoal fala. Se deixa o cabelo curto, como eu tô agora, o pessoal fala. Então, assim, eu digo para algumas companheiras que nós estamos enfrentando... Isso chegou só ao ponto de dar sabor ao cabelo, né? Que o cabelo ele pode ser bom ou ruim. É verdade. Ainda bem que não é gostoso. O cabelo pode ser bom ou ruim, né? É verdade. Mas assim, a gente vê que, inclusive eu digo para você, eu já perdi emprego por estar usando as tranças afro, né? Já perdi emprego porque na hora da entrevista de emprego, era numa escola, a gestora olhou para mim, na época, tem uns anos, isso, e perguntou, quando você vai tirar essas tranças? E eu disse para ela, eu não sei, porque eu acabei de colocar. E estava eu e uma colega, muito amiga minha, a colega negra, com o cabelo alisado, a colega ficou e eu não fiquei. Né? E depois nós comentamos isso, que de certa forma você vê, eu era negra igual a ela, mas o meu cabelo a incomodou. Sabe qual é o maior preconceito que eu observo na rua, assim? Às vezes eu gosto de andar na rua, andar a pé na rua, as pessoas atravessarem pro outro lado da rua. Lá vem o negão, pula pro outro lado da rua, ele vai te pegar. É complicado, viu? Meu irmão é quem fala muito isso. Travas de carro. Vai logo e trava, né? Você vai se aproximando da linha de passagem ali na passarela onde as pessoas param, a faixa de pedestre. Aí você escuta os carros travando as portas e os vidros subindo. Pois é. Principalmente se for mulher branca e tiver sol no carro. E já a mulher, se a gente passar e independente da roupa que tá, é como eu tô dizendo, acha que é objeto de prazer, né? Se acha no direito de nos relacionar à fonte de prazer. Então, realmente essa violência, ela é diferenciada. Né? O homem ele tem essa violência mais física que a gente vê aí, mas também passa, né? Como você disse, por violência social, de estereótipos que as pessoas colocam. Mas com a mulher realmente ela vai mais pelo psicológico, pelo social, pelo coletivo, né? E isso não nos fere menos, viu? Pode não nos matar como mata a bala ou a faca ou as brigas, mas tem muitas mulheres que por dentro morrem porque não podem ter a sua autoafirmação ali. Eu acho que no Fantástico de domingo apareceu 3 casos de racismo bem explícito. Um caso referia-se a um segurança que estava trabalhando no estádio e o torcedor chamou ele de macaco e etc. O outro caso foi de uma jovem que estava pleiteando um emprego de cuidadora e a Relações Públicas da empresa ou alguém que respondia para ela mandou uma mensagem para ela que ela não podia ser negra e nem gorda. E o terceiro caso, né, visto no Fantástico, foi de uma jovem preta e gorda que trabalhava em um restaurante e o cara xingou ela e eles terminaram botando o cara para correr de dentro do restaurante. Saiu no domingo, em plena semana da consciência negra, quando tem muita gente dizendo que todo mundo quer a igualdade racial e que nós negros precisamos deixar de lado essa história de estar fazendo movimento e etc. A gente vê cenas como essa que se reproduzem no Brasil inteiro. E ainda vem gente dizer que é vitimismo nosso, né? Eu fico assim, é como eu digo para as pessoas, eu busco ter muito autocontrole para não meter os pés pelas mãos nas palavras, mas não é fácil, né? Eu digo muito para as pessoas, é fácil você dizer que é vitimismo você sendo branco, né? Mas quem é negro, que sente na pele, a gente sabe que é uma luta diária e necessária em todas as áreas e realmente que a gente não pode recuar. São 20 horas e 23 minutos. Queria mandar um abraço aqui para José Valdo Moraes, que está nos acompanhando. José Valdo, boa noite, meu amigo, boa noite. Para Marta Pereira, que também está nos acompanhando. Boa noite, amiga e companheira de luta.
Marta também é profissional de enfermagem. Ana Lúcia Teixeira entrou aqui. Cineide do Sena, lá de... Eita, a memória falhou agora. Lá de Igaraçu, também nos acompanhando aqui. Chiquinho JP nos acompanhando. A todos, nosso boa noite e obrigado pela companhia de vocês. Já fazendo referência aqui à minha colega da enfermagem que entrou aqui, Sueli Silva também nos acompanhando. Muito obrigado pela sua participação. A enfermagem, ela é uma profissão que hoje no Brasil nós somos cerca de mais de 2 milhões de profissionais. E na Paraíba nós já ultrapassamos a casa de mais de 40 mil profissionais com registro no Conselho de Enfermagem. O Conselho Federal de Enfermagem ele fez uma pesquisa chamada de perfil da enfermagem, e ela diz que negros e pardos somados na Paraíba, nós somos, enquanto profissionais, aqui um recorte bem específico de profissionais de enfermagem, nós somos 59,5% de todos os profissionais de enfermagem, enquanto os brancos representam 33,9%. Desse contingente, segundo a mesma pesquisa, 71,9% são técnicos auxiliares de enfermagem. A conclusão que nós tiramos é que nós, profissionais de enfermagem, somos, em nossa maioria, mais de 70% somos técnicos auxiliares de enfermagem e mais de 69% nós somos negros. E aí tem um problema sério que é a percepção de salários, né? É uma profissão que a gente tem lutado por melhores condições de trabalho, por melhores salários, mas a imensa maioria da nossa categoria, ela vive desse salário mínimo, não consegue, mesmo se profissionalizando. É uma das categorias hoje que tem um dos maiores graus de profissionalização. Dificilmente você encontra um enfermeiro que ele só tem a graduação. No mínimo ele tem 2 especializações. Geralmente ele tem, a não ser que ele seja recém-formado, mas geralmente ele tem 2 especializações, tem mestrado. Os profissionais de nível médio, geralmente, além da formação de nível médio, eles têm especializações de nível médio, são diversas especializações. Mesmo assim, há uma baixa percepção de salários. E você sabe que parece-me que muitas vezes o negro, a negra, por mais que se profissionalize, se capacite, é como você está dizendo, não é valorizado, né? Por aí, por essa estatística, é isso que a gente vê. E que o tipo de profissão que a nossa sociedade, vamos dizer assim, separa para os negros, não são as melhores remuneradas, né? Não está no meio disso daí. Ano passado eu lembro que eu conversava com algumas pessoas e dizia assim, a gente tem que parar de viver com a lembrança da senzala de que o negro só serve para mão de obra, a negra só serve para mão de obra. Nós temos negros e negras na nossa sociedade capazes de estar em funções de liderança e de gestão e de saúde e do judiciário e de todas as áreas possíveis com a mesma capacidade, mas parece-me que realmente é como eu costumo dizer, para nós que somos negros, se para um branco já é difícil, para nós é difícil, né? A gente tem que fazer dobrado, triplicada, como você disse. Enquanto para os demais se abrem portas e janelas, nós encontramos apenas frestas com dificuldade, pouquíssimo passa na peneira, né? É verdade. Pouquíssimo passa nessa peneira social. A maioria da população, a população é 55,8%, dados recentes do IBGE, nós somos compostos de pretos e pardos. E aqui tem uma falha nessa pesquisa que não computa os índios, né? Que é uma etnia importante da gente considerar, né? São etnias que a gente sabe que é a origem do nosso povo, que a gente não pode esquecer. E quando eu vejo esse tipo de dado aí, a primeira coisa que me faz pensar é se nós somos uma parte significativa e a maioria, cerca de 60%. Pois e a maioria, onde estão os nossos representantes públicos negros, né? Onde estão os nossos gestores políticos negros. E antes de eu vir para cá, atrapalhando tua fala, e eu peço desculpa por isso, antes de eu vir para cá, só para completar uma informação, para colocar a informação que você está falando, apenas 22% da composição da Câmara dos Deputados, 514 deputados, cerca de 20% a 22% são compostos de negros. 80% é composto de brancos, negros e pardos, né?
Só. Você imagina, é isso que você está dizendo, esse tecido social falando, composto de pretos e pardos, não está na representatividade. Não, e sendo a maioria. E isso me deixa indignada, viu? E quando a gente vai olhando para o feminismo negro, em se tratando da mulher e da mulher negra, aí é que a gente realmente dá vontade de sair pulando de raiva, né? Porque também é a maioria do eleitorado, a mulher, e a mulher negra também está entre a maioria do eleitorado, e a gente não vê representatividade, e a gente vai pelas camadas, pelas esferas de município, de estado, até chegar à federação, e não encontra realmente a nossa cara ali, né, nessas pessoas. Então, é como eu costumo dizer, as pessoas elas precisam acordar, sabe? Eu fico dizendo assim, olha, é tempo da gente investir, mas investir muito pesado na educação política das pessoas, porque não é possível que as pessoas continuem elegendo outras pessoas que não lhes representam, sabe? E que as coisas vão sempre de eleição em eleição acontecendo e nada muda. Isso realmente é muito frustrante, muito angustiante. Na verdade, a militância de quem está em movimento social é uma militância que eu costumo dizer que é uma paz inquieta, né? A gente tá ali tranquilo na nossa vibe, sabendo que está fazendo nosso caminho, mas a gente nunca está quieto, porque sempre tem algo que nos angustia. Então esse dado é um dado que realmente nos impulsiona a dizer assim, olha, vamos acordar, a gente precisa acordar e a gente precisa da nossa cara ali naquelas pessoas que estão fazendo leis, naquelas pessoas que estão gerindo o dinheiro público, né? E eu costumo dizer pessoas, inclusive, que elas têm que sair de nós, o povo, né? Eu tive a oportunidade, fazendo um recorte, de trabalhar recentemente dando assistência às escolas do estado, da primeira região aqui do município de João Pessoa e cidades adjacentes, e tive a oportunidade de conhecer assim comunidades escolares onde eu vi alunos descalço aqui dentro de João Pessoa, estudando sem camisa, sem sandália, e que vinham somente pela alimentação. E eu parava e muitas vezes eu saía daquela escola pensando, puxa vida, onde é que estão as pessoas que pensam a educação para essas crianças, sabe? De onde elas vieram, onde elas estão, onde os filhos delas estudam. Essa é a minha maior angústia, né? Eu digo muito na minha família em casa, quando eu comecei esse projeto político, minha mãe chegou para mim e disse assim, minha filha, quando você for vereadora ou for deputada, na época da campanha, você compra um carro, porque eu estou ficando velha e isso vai me ajudar. Eu disse, mãe, eu vou melhorar o transporte público para a senhora, para os meus irmãos, para a minha família, para as pessoas que eu gosto, poderem realmente ter acessibilidade na escola. A gente está cansado de pessoas que só pensam no seu umbigo, né? Ali no seu gueto, no seu mundo. A gente precisa ampliar isso daí. Mandar uma boa noite aqui para nosso amigo Vildes Lima, lá está nos acompanhando. Josivan Lucas, Vildes, boa noite, parabéns pelo programa, mas na atual conjuntura, será que pode ser feita alguma coisa para tentar reverter aí, ele faltou colocar, mas eu acho que para reverter essa situação? Eu acredito que tem sim e está sendo feito, sabe? Eu tenho certeza que todo esse movimento de manifestações inúmeras, né, que não param, uma coisa eu tenho visto que uma parte da sociedade de militância, de movimento, que se incomoda, ela sai do seu lugar e ela vai para a rua e ela faz o movimento. Então, eu acredito que tem como reverter. Agora, também não é de uma hora para outra, não é por um grupo social que isso vai ser feito. É preciso que toda a sociedade, todo o povo brasileiro se una, dê as mãos e tenha realmente consciência de que não é só um grupinho de pessoas que vai ali transformar a realidade. É preciso não estar parado, não estar quieto, não estar calado, né? A gente também não pode ir para a rua fazer guerra, mas a gente pode ir para a rua, que eu digo, rua, os meios de comunicação também, que hoje são ruas na nossa sociedade, e denunciar e dizer o que precisamos. Então, eu acredito que pode levar um tempo aí, que eu não sei ao certo quanto tempo, eu torço para que não seja muito, para que a gente não sofra tanto, mas
eu tenho certeza de que toda essa movimentação ela contribui para a reversão dessa situação, né? Como ele está colocando aqui, a questão da conjuntura, né? A conjuntura, para a gente pensar conjuntura, a gente tem que mudar conjuntura, não é um negócio fácil, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, que o processo de empobrecimento, o processo de o racismo estrutural, sim, né? Nós temos racismo estrutural, nós temos racismo ambiental. Isso. Né? Nós temos esse processo, é um processo pensado a sua manutenção. Se a gente, quando começa, por exemplo, ler Gessé de Souza, por exemplo, e pensar na ralé brasileira, essa ralé que nós fazemos parte, né, que nunca conseguiu de fato sair da senzala, né, em alguns momentos a gente pensa que saiu da senzala, mas nós continuamos morando na periferia, nós continuamos andando, né, na carruagem, nós continuamos a mão de obra, nós continuamos ganhando os menores salários, né? Nós continuamos fazendo nossos filhos trabalharem nas casas, né? As filhas da comunidade estão trabalhando sendo nas casas, né? Não podendo e falar. agora, pior ainda, com toda uma legislação trabalhista que só piora a cada dia, que não garante direito, né? Eu fico imaginando, por exemplo, às vezes eu vou pro trabalho, eu venho do trabalho à noite e encontro um rapaz numa bicicleta do Uber Eats na minha frente. Fazendo propaganda do Uber Eats aqui. Mas eu encontro um camarada da bicicleta. A bicicleta não é dele, a bicicleta é locada. A bolsa que ele leva nas costas não é dele. Ele não tem salário, ele não tem direito à aposentadoria, ele não tem seguro, ou seja, ele tem só mão de obra naquele velho estilo marxista de vende a mão de obra pelo um preço X, e somente a mão de obra, porque nada é dele. É verdade. Então chega no final do dia, ele devolve tudo e volta para casa apenas com sustento, talvez não dê para ele comer nem um dia decentemente. É verdade. Né? Decentemente não dê para ele comer nem um dia. Ele sobrevive com aquilo. Mudança de conjuntura não é fácil, né? É por isso que eu digo que requer tempo e também requer uma força maior social que não depende de um grupo único e exclusivo social. Então, por isso que eu digo, a parte de alguns estão fazendo, mas eu faço sempre a provocação. E a sua parte, né? Você está fazendo? O que é que você está fazendo também para essa mudança de conjuntura? Essa foi a pergunta, inclusive, que me fez entrar na política, viu? Teve um dia que eu disse assim, eu estou cansada de criticar e de não fazer nada, então, peraí, eu vou sair do meu lugar e eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho bons projetos, então vamos embora. Então, eu queria, inclusive, que todas as pessoas pensassem dessa forma, talvez não para a política eletiva, né? Mas para estar ali realmente nessa discussão. Hoje nós temos aí um crescimento enorme dos grupos suprapartidários, né, onde as pessoas civis, elas se unem para discutir política, para agregar a política. Então, eu acredito que o caminho é esse, né? Para mudar conjuntura, todo mundo tem que sair do seu lugar. Pois em 2017, 50,% das crianças até 5 anos morreram por causas evitáveis. Vou voltar em 2017, 50,% das crianças de até 5 anos que morreram por causas evitáveis eram pardas e pretas, enquanto 39,9% eram brancas. Esses dados são do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, e aqui a gente faz um recorte assim, enquanto mulher, né? Como que a mulher, essa mulher negra da periferia, como que ela se articula para impedir, para cobrar mais política pública para atendimento aos filhos, para atendimento à família, para melhorar a sua comunidade. Quando a gente vê essa palavra causas evitáveis, a gente pensa que eram questões que poderiam ser evitadas. E uma das grandes questões hoje na saúde da mulher e da mulher preta, ou eu diria na falta de saúde da mulher e da mulher preta, é a questão, inclusive, da violência obstetrícia, né? A mulher realmente... E a mulher preta, ela vista, eu digo isso até porque já escutei vários relatos, como aquela mulher que na hora do parto ela aguenta tudo, né? Ela suporta tudo. Então a gente vê que já começa por aí.
E aí, quando se trata da questão da saúde das crianças, né, a gente vê que realmente falta o esclarecimento, conhecimento, claro, das pessoas em busca daquilo que é seu direito, que é a saúde básica, mas realmente eu tenho toda certeza de que uma das maiores dificuldades da mulher hoje em dia é a saúde, quando lhe diz nesse âmbito mais da saúde íntima, né, da saúde enquanto mãe, da saúde feminina, eu diria assim. Então, nós estamos aí num sistema onde hoje a gente não pensa em fazer um exame, por exemplo, tão corriqueiro, né, que é... Uma mamografia, por exemplo, que dura 6 meses para chegar. Não, e aquele outro corriqueiro, né, que eu esqueci. Papa Nicolau. Papa Nicolau, e tem outros mais simples, que a gente tem que esperar 3 meses e às vezes fica jogando de um lugar para o outro. Um dia desse eu denunciei aqui, inclusive, no bairro do Cristo, no andar de saúde básica, tinha 7 kits para fazer exame de 40 mulheres. Sim, 40 mulheres na fila esperando para fazer exame. E só tinha 7 kits. Imagina. Você imagine que como é que o processo se dá o processo de escolha? Quem vai? Quem é que eu vou chamar para fazer, né? Veja que responsabilidade é colocada no profissional que está lá na ponta. Sim. Que muitas vezes é agredido. A gente tem, inclusive aqui no caso da enfermagem, por exemplo, nós temos diversos relatos de profissionais de enfermagem que são agredidos por usuários do sistema SUS, porque eles não compreendem, por exemplo, que não é o profissional que está lá que não trouxe o medicamento, que não é esse profissional que compra o medicamento, não é esse profissional que compra o instrumento, não é esse profissional que compra o material. Mas acaba pagando. Mas acaba recebendo, porque ele está na ponta, é ele que faz o atendimento, né? E muitas vezes falta essa compreensão. Então, eu acredito que o nosso sistema, como um todo, ele deixa muitas coisas a desejar, o nosso sistema de saúde, mas para a mulher existe uma dificuldade maior, até porque, se a gente for prestar atenção, a mulher, diferente do homem, eu digo diferente no sentido do cuidado, ela precisa de uma rotina, vamos dizer assim, de autocuidado, de exames, né? E isso muitas vezes a gente vê que é lhe tirado esse direito, né? Então, realmente é preocupante, sabe? É angustiante a gente se perceber sem acesso. Eu diria que tem, enquanto naturologista, né, tem essa linha que, inclusive, a gente busca trabalhar muito hoje em dia isso com as mulheres, a questão do autocuidado, não como a automedicação, mas a autocuidado como você trabalhar o cuidado com o seu corpo, observar e muitas vezes buscar medidas opcionais e medidas que vão ali complementar, porque realmente o nosso sistema de saúde, vamos dizer assim, nosso sistema de saúde tradicional não tem suprido, né? Então, eu tenho encontrado muitas mulheres e uma das coisas, agora fazendo essa reflexão que eu parei para observar, a maioria das pessoas que são usuárias ali daquele espaço nos bancários, que eu esqueci o nome. Espaço do C? Isso, Espaço do C, e no Valentina nós temos o Canto da Harmonia. São os 2 espaços públicos que nós temos hoje para terapias naturais. A maioria, diria até com toda segurança, 99% são mulheres. E dessas 99%, a maioria mulheres negras. Né? Então, isso sinaliza realmente. E outro dado interessante é que boa parte, eu não diria a maioria, mas boa parte já são idosas também. Então, a gente começa a ver aí sinais de que realmente essas pessoas não têm recebido no sistema de saúde público tradicional a assistência que elas deveriam estar recebendo, e por um autocuidado, uma autopreocupação, elas estão recorrendo a esses espaços. O que é positivo, mas por outro lado nos sinaliza a falha no nosso sistema de saúde aí, né, de assistência. Pedagoga, professora, 9,1% dos analfabetos do Brasil são negros. Tu sabia disso? Sabia. Pois é. A gente tá rindo aqui, mas não é brincadeira. A gente tá rindo, mas não é brincadeira. Eu acho que talvez você, como eu, a gente comece a lembrar, inclusive, do povo de casa. Né? A começar pelo 9,1%. Olha que e isso eu não estou falando de adultos, não. Eu estou falando de 9,1% de pessoas em idade escolar, da criança em idade escolar.
Aí você o nosso ouvinte aqui vai até nos perguntar, será que não tem branco? Também tem. Os brancos correspondem a 3,9%. Nós somos quase 3 vezes mais analfabetos. Nós temos em termos de cor, olhando para a cor da pele, negros e pardos tem mais de 3 vezes do que brancos. Imagina aí, né? Nós precisamos, de fato, de uma política afirmativa. E aí eu trago você para as cotas. Né? O que dizer das cotas? O que dizer das cotas, né? As cotas, todo mundo sempre eu levanto esse tema e eu digo assim, a necessidade de educação, ela é gritante, como o ouvinte falou, para os brancos também, mas a gente tem que, nessa hora, a gente tem que se apegar com os dados, sabe? Não é brincadeira você ver um dado desse, onde nós somos 3 vezes mais o número de analfabetos do que os brancos, e você dizer assim, mas os brancos também precisam. Precisa, mas se a gente for olhar nos dados, ainda precisa menos do que os negros, né? Então, olhar para isso daí, essa questão, e pensar nas cotas é inevitável, sabe? Eu digo para as pessoas, olha, as cotas elas têm 2 caminhos. Primeiro, a gente tem que entender que o sistema de cotas atual, porque o sistema de cotas não foi criado pelo governo da última década para cá, ou das últimas 2 décadas para cá. Esses dias eu estava lendo uma pesquisa, estudando sobre isso, e o sistema de cotas começou inclusive em 1968 com o governo militar de Costa e Silva, viu? E as cotas naquela época foi criada para ele e para os filhos de fazendeiro terem acesso às escolas de ensino superior. Então 50% das escolas de ensino superior tinham que ser ocupadas pelos filhos de fazendeiros. E aí, quando a gente traz para a nossa cota atual hoje, a gente precisa ter 2 coisas bem claras e importante lembrar. Primeiro, que a cota, ela é uma forma de reparação social, né? Ela foi criada como uma forma de reparação social, tanto que é para negros e para índios, ou seja, o povo que nos originou. Quando foi criada, foi pensado nesse sistema de reparação, de oportunizar, né, aquelas pessoas, no caso de nós negras, enquanto as senhoras de engenho, as sinhazinhas estavam ali organizando as festas na fazenda, as negras estavam amamentando os filhos, estavam na cozinha, estavam na senzala, e nunca tiveram a possibilidade de chegar, eu digo, ao crescimento social, sequer ao crescimento escolar, né, cognitivo. Então é importante a gente ver que o sistema de cotas, ele não favorece. Eu fico assim, respirando fundo, quando eu tenho amigos Você brancos. favorável a uma cota da cota destinada a mulheres negras? Olha, você acha que a cota em si só já dá para pensar isso? Eu acredito que isso é algo que precisa ser dialogado, que precisa ser realmente construído. Né? Porque a gente vê eu não nego isso, porque também, se você for buscar direitinho, a maioria das cotas para negros, realmente, nesse caso, os homens, eles estão um pouco mais, vamos dizer assim, à frente do que nós mulheres. Eu não sei se seria a questão de criar cotas para cota, ou se motivar essa questão do esclarecimento para o público feminino, sabe? Mas pode ser algo que deve ser dialogado. Eu acho que toda a construção de evolução, se for para o bem social, ela precisa ser dialogada. Mas o mais imprescindível é a gente entender que os direitos que a gente conquista, a gente não pode perder, né? E a cota é esse sistema que vai oportunizar, tentar trazer o negro para o mesmo patamar do branco. E para nossa felicidade, as cotas possibilitou, por exemplo, em 2019, a universidade ter, pela primeira vez na história do Brasil, em 500 anos de Brasil, a primeira faculdade no Brasil, a Faculdade de Direito, em 1827, de 1827 para cá, a primeira vez na história do Brasil, nós temos mais negros na universidade do que brancos. Olha só. Recentemente foi publicada uma pesquisa, inclusive pelo Ministério da Educação, essa pesquisa. Então não tem, né, como a gente... Então esse é o caminho que a gente tem que percorrer. Isso. Hoje eu vi uma notícia, em uma das passagens rápidas que eu dei em frente à TV, mas eu vi uma notícia que eu fiquei, assim, animada, né? Tem notícias que nos animam, que foi o plano de ação de equidade racial, que foi lançado hoje,
no nosso estado. É por isso que eu digo, toda iniciativa que ela serve para a equidade racial, para o estímulo dessa equidade, ela precisa ser louvável, né? Agora, é bem verdade que tudo aquilo que é criado precisa ser fiscalizado. A gente vê os absurdos também. Outro dia eu vi aí passar na televisão a denúncia de pessoas brancas que se passavam por negros para utilizar as cotas. Da autodeterminação, né? Isso, a autodeclaração. Ele se autodeclara Então, eu acredito que precisa desse sistema de fiscalização, de acompanhamento, de controle, de maneira mais séria. São 20 horas e 52 minutos, estamos caminhando para a parte final do nosso programa. Dizer aos nossos ouvintes que nós estamos nas redes sociais através do Facebook. A partir daqui a pouco ou amanhã o programa vai estar depositado no nosso canal no YouTube, tá? No canal do professor Edson Gomes. E agradecendo aqui a todos que nos ouviram através dos microfones da 104.9. O Vildes Lima, que está aqui nos acompanhando, ele fez aqui uma ponderação. Tem como falar um pouco da cena do deputado Coronel Tadeu do PSL na Câmara Federal, onde o parlamentar rasgou uma placa contra o genocídio da população negra? Nós já falamos disso aqui no início da nossa entrevista e nós vamos voltar a falar agora para atender aqui ao nosso ouvinte. O deputado, o nosso repúdio, nossa contestação à atitude do Coronel Tadeu de ter rasgado um quadro de uma exposição que denunciava o genocídio negro. E só para completar a informação, o quadro denuncia o genocídio negro porque, segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, são 99% dos assassinatos são de negros. Desses 99, 75% são de negros jovens, e desses negros jovens, 78% são assassinados pelas forças do Estado, pelo racismo estrutural desenvolvido dentro do Estado. E hoje o Estado que mais enfatiza isso, inclusive tendo um governador que foi para o meio da rua vibrar porque um negro foi assassinado pela polícia, que é o Estado do Rio de Janeiro. O total repúdio, sem sombra de dúvidas, né? E a gente não compactua com isso daí, e a gente não só repudia o parlamentar, mas repudia toda a sociedade que apoia esse tipo de atitude ou que encoraja esse tipo de atitude. Inclusive o discurso racista do deputado Daniel Silveira, também do PSL do Rio de Janeiro, na defesa do coronel delegado, do delegado Tadeu, do deputado delegado Tadeu. São 20 horas e 54 minutos, estamos caminhando para o fim da nossa conversa, que eu acho que foi pouco, a gente podia ter aqui umas 3 horas para conversar. E eu queria, no finalzinho aqui, te mostrar dados aqui e você fazer uma breve síntese. Os dados ainda mostram que, em relação ao acesso à internet por pessoas entre 15 a 29 anos, 92,5% são brancos e apenas 84,3% são negros. O uso de microcomputador para acessar a rede mundial de computadores é de 61,6% entre os brancos e de 39,9% entre pardos e pretos, dados do IBGE. A gente vai caminhar para o final do programa dizendo que, mais uma vez, nós estamos vendo nessa pesquisa a falta de acesso à informação e aos meios de informação disponíveis no mercado hoje pela população de pardos, negros e negras. E justamente porque a gente sabe que os negros é o que compõe a margem da sociedade, vamos dizer assim, né? Quem mora em periferia e as pessoas de baixa renda, então não faz parte da cultura, a busca da informação. E os negros, eu até diria, na juventude, na adolescência, os que se utilizam desses meios de comunicação, de redes sociais e internet, pela falta de cultura, inclusive, utilizam para realmente
aquele jogo automediático, né? Mas realmente não usam como instrumento de pesquisa e de conhecimento. Então, mais uma vez eu toco no assunto da educação, sabe? Nós temos que priorizar e que ensinar os nossos alunos, inclusive, a estudar, sabe? Muitas vezes eu dizia, a minha maior dificuldade é que eu nunca fui uma professora, embora eu tenha trabalhado bastante tempo com a educação infantil, e isso me fez bem. Mas a professora que dava tudo na cara tem que saber pesquisar, tem que ir atrás, tem que buscar o conhecimento. Então, sem sombra de dúvidas, a gente não pode nunca esquecer de que educar para a educação é importante. Queria mandar um abraço aqui para Maria Barbosa, que está nos acompanhando lá no Conjunto Bela Vista, Eliane Silva e Kate Souza, que também está nos acompanhando. Muito obrigado. Queria agradecer aqui a nossa colega aqui que participou conosco aqui, que trouxe as informações aqui pra gente, que dialogou conosco, dizer ela que faça as considerações finais, para que a gente possa terminar nosso programa e dar o seu boa noite. Eu primeiramente gostaria de agradecer a todos os que estão nos acompanhando nas redes e pela rádio 104.9. Agradecer ao Rian, agradecer a Ana Lúcia e também a você, Edson, pelo acolhimento. E dizer que realmente, mesmo hoje não sendo um dia de tantas comemorações, mas vamos à luta, não vamos desistir, não vamos recuar, nenhum direito a menos, vamos continuar firmes e dizer também que eu, Aniele, estou de mãos dadas nos movimentos, mas inclusive nesse ano com toda a força, firmeza e coragem como pré-candidata a vereadora já no ano de 2020. Então, dizer que nós não podemos recuar, não vão nos calar, não vão tirar nosso lugar enquanto negros e enquanto mulher negra. Agradecer a sua presença, agradecer aqui ao Rian pelo controle do som, a Lúcia que nos acompanhou através aí das filmagens e a nossa coordenadora geral do programa, ela quem dá ali o aval para as entrevistas, né? Dizer aos nossos Face Friends que o programa vai estar disponível a partir de amanhã no nosso canal no Facebook. Um abraço no coração de todos que nos acompanharam através do microfone da 104.9 Cruz das Armas FM. Axé, Zumbi dos Palmares, Axé Maria Quitéria, Axé Marielle Franco e todos os outros que foram antes de nós e todos aqueles que estão na luta conosco e continuarão nessa luta. Axé.